Deus, nós honramos, glorificamos e bendizemos o teu nome. O Senhor veio a nós na pessoa de Jesus Cristo, e depois da tua partida, deixou a tua palavra e o teu Espírito Santo como sendo aquele que nos ensina. E hoje, Senhor, nós temos o texto sagrado em tuas mãos, e o Senhor conhece os nossos corações, a nossa mente, sabe, Pai, da capacidade que temos de desconectar os nossos pensamentos, o nosso raciocínio, o nosso apego à tua verdade. Então nós pedimos que o teu Espírito venha a nós, que ele habilite o nosso coração, que ele nos livre de todas as distrações, para que acolhamos a verdade do Senhor com todo o coração. Pedimos isso para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o texto hoje é muito longo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16. Uma longa passagem que vai demandar muito tempo de análise até completar o versículo todo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. Nós lemos o seguinte: regozijai-vos sempre. Esse vai ser o nosso texto hoje. Vamos todos repetir, sem olhar na Bíblia? Vamos memorizar essa passagem? Difícil? Vamos lá, todos juntos? Está muito fácil, não está? Então nós vamos mudar. Nós não vamos fazer em língua portuguesa. Nós vamos fazer em grego. Vocês hoje vão aprender em grego. Coloca aí o versículo em grego. Vocês vão para casa hoje. É o mais próximo que será admitido de línguas estranhas numa igreja batista regular, tá? É vocês aprenderem essa expressão aí. Pantote kairete. Vamos lá, todos juntos? Pantote kairete. Pronto, vocês estão todos falando grego. Pantote kairete. Sempre, em todo momento, pantote kairete. Alegrai-vos. Irmãos, os historiadores da igreja dizem que essa frase, alegrai-vos, ela foi de tal maneira incorporada ao espírito da igreja que se tornou uma espécie de saudação. Então era comum os cristãos da igreja primitiva, ao encontrar uns aos outros, dizerem kairontes. Kairontes. A primeira pessoa que disse a palavra kairontes no Novo Testamento foi o Senhor Jesus Cristo depois da sua ressurreição. Ele apareceu para as duas Marias, e enquanto elas estavam lá preocupadas, conversando lá com os guardas, de repente Jesus apareceu na frente delas e disse, kairontes. Essa palavra foi traduzida na língua portuguesa por salve. Então isso foi uma coisa tão marcante para os cristãos, que se tornou uma saudação. Era comum ao chegar dizer kairontes, e na hora de partir dizer graça e paz. Essas expressões, elas apareceram no Novo Testamento, e elas foram tão poderosas que moldaram o vocabulário dos crentes. Eu acho muito melhor e muito mais profundo do que o nosso tudo bem, aquele tudo bem que você não quer saber no final das contas se a pessoa está bem ou não. Mas quando os crentes diziam kairontes, eles estavam, irmãos, evocando uma espécie de um dever santo. Eles estavam recordando que, embora eles fossem perseguidos, eles fossem maltratados pelas autoridades do primeiro século, eles sim tinham em Deus todos os motivos para se alegrar. É por isso que essa palavra é importante. Então, esse versículo que nós vamos olhar hoje, é um versículo pequeno, mas os desdobramentos desse versículo, irmãos, são muito profundos. Confesso a vocês que eu tive muita dificuldade em organizar a quantidade de informações que tem na Escritura a respeito desse dever santo de se alegrar em Deus. Nós vamos ver que essa primeira frase, ela tem impacto na sua mentalidade a respeito de Deus, o que você pensa de Deus, o que você pensa das obras de Deus. Mas essa frase também molda o modo como você encara o mundo, como você vê a perda, como você vê a doença, como você vê as tribulações. Tudo isso diz respeito a essa frase. Então vamos olhar a passagem de perto. O texto diz, regozijai-vos sempre. Eu quero trazer algumas ideias para a gente olhar essa passagem mais de perto. Primeira, é que aqui nós temos um mandamento. Ele diz, regozijai-vos.
Então isso aqui, irmãos, é um imperativo bíblico. Isso aqui é uma ordem de Deus. Não é um pedido, não é uma sugestão, não é um enseio, é uma determinação divina. Eu vi uma frase da minha mãe quando era pequeno, que ela dizia: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então Deus deu ordens para a gente na Sagrada Escritura. Significa que quando eu me recuso a obedecer essa ordem, eu estou pecando contra Deus. E vocês sabem que todos os mandamentos bíblicos, eles sempre trazem proibições embutidas. Então toda vez que a Bíblia diz algo para você fazer, naquela declaração tem um monte de coisa que você não pode fazer sob pena de descumprir aquele mandamento. Portanto, quando a Bíblia diz, regozijai-vos sempre, o que é que está proibido de forma embutida? A murmuração, a desesperança, o comportamento derrotado, aquele constante amargor de vida. Então, quem é de Deus não pode viver assim. Quem é de Deus e vive dessa maneira está desobedecendo esse mandamento. Então essa é a primeira ideia que nós aprendemos, é a ideia que surge logo de cara quando olhamos para esse versículo. A segunda é que esse mandamento, ele é todo abrangente. Nós lemos aqui, regozijai-vos sempre. Aqui foi o acréscimo do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo diz, não é só cairontes na hora da saudação. É em todo momento. É em toda a circunstância. Então a implicação dessa ordem de Deus, regozijai-vos sempre, é essa. É que nenhum evento ou circunstância, por mais terrível que seja, justifica a ausência da sua alegria. Entende isso? É isso que essa passagem está afirmando. Ou para colocar de outra maneira, qualquer experiência que você sofra nesse mundo, que roube a sua alegria, você está desobedecendo a Deus, você está pecando contra Ele. Difícil para vocês? Ora, se é difícil para nós, imagine para os leitores originais dessa carta. Eu já falei várias vezes para vocês, que esses irmãos, os crentes de Tessalônica, eles faziam parte de uma igreja que fora recém-fundada pelo apóstolo Paulo. Ele ficou umas poucas semanas com esses irmãos, e por causa de uma forte perseguição empreendida pelos judeus, ele teve que abandonar essa cidade e deixar lá uma comunidade cristã recém-formada, sem qualquer tipo de liderança formal, e aqueles irmãos ficaram ali vivendo, e para terminar de complicar tudo, a perseguição caiu com tudo em cima deles, pessoas sendo expulsas da sua casa, perdendo seus bens, apanhando na rua, e alguns até sendo mortos. Tenta se colocar no lugar dessas pessoas. E aí os meses passam e de repente chegou um pergaminho lá de Corinto. Paulo mandou uma carta para a igreja. E reúne o domingo, a igreja está toda feliz. Nós vamos ouvir o que o nosso apóstolo, o nosso fundador, o nosso pastor tem a dizer. E lá o leitor vai lá na frente, desenrola o pergaminho, começa a ler. E dentre várias coisas ele lê pantote cairontes. Como se alegrar em Deus? Como internalizar essa mensagem? Não era fácil, nada fácil para eles. E também não é para nós. No entanto, meus irmãos, o que Paulo está ensinando aqui não é uma coisa nova. Na verdade, Paulo, ele está na esteira de uma grande tradição bíblica, que ensina basicamente que existe uma alegria cuja fonte é Deus, e que nos chega por meio do Espírito Santo, e que tal regozijo existe apesar de qualquer sofrimento que você venha a padecer nesse mundo. Então Paulo não está trazendo uma coisa nova, Paulo não está trazendo uma doutrina nova, ele só está repetindo a longa tradição bíblica e os ensinos do Senhor Jesus. Só 3 referências para fundamentar isso. Se você olhar comigo a 1 de Pedro, vá lá em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 13, veja que o que Paulo está falando está em pleno acordo com o que o apóstolo Pedro também falou para uma comunidade de crentes que estava sendo perseguida. Então aqui eu estou lendo 1 de Pedro capítulo 4, versículo 13, ele fala o seguinte: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando.
Então ele está falando aqui de ser coparticipante do sofrimento de Cristo. Ele está falando que nós fomos chamados a tomar sobre nós uma pequena fração, uma pequena intensidade dos sofrimentos que um dia caíram sobre o nosso Salvador. E Pedro está dizendo, se alegrem por isso, porque aqueles que são participantes do sofrimento nesse mundo, eles também serão participantes da glória que Jesus Cristo tem hoje no céu. Então ele diz, por isso vocês podem se alegrar. 2 Coríntios capítulo 6, vá até comigo, volte aí um pouquinho, na santa revelação da palavra. 2 Coríntios capítulo 6, olha que frase interessantíssima do apóstolo Paulo. A gente poderia dizer que é uma frase paradoxal, né? Uma frase paradoxal é aquela que junta duas ideias que parece que são contraditórias, mas na verdade elas se complementam. E ele falando da sua sorte, do seu destino, dos seus muitos embates como missionário, como apóstolo, ele define a si mesmo desse jeito aqui, veja aí. Entristecidos, estou lendo o versículo 10, 2 Coríntios 6, verso 10. Entristecidos, mas sempre alegres. Não é interessante isso? Então, em Pedro nós lemos que somos coparticipantes do sofrimento de Cristo e nós podemos nos alegrar com isso. E agora vem o apóstolo Paulo e diz que nós podemos ser tristes e alegres ao mesmo tempo. Então, uma situação não exclui a outra. Se você fosse ler aqui esse capítulo todo, você veria os elementos que entristeciam o apóstolo Paulo. Ele fala aqui do desamor dos crentes, ele fala das calúnias que ele sofreu dessa igreja que ele fundou, ele fala das perseguições das pessoas, ele fala dos falsos mestres que estavam se infiltrando naqueles irmãos, entre aqueles irmãos. No entanto, todas essas experiências emocionais não tocavam a sua alegria. É como se ele tivesse uma alegria intocável, que não poderia ser afetada por todas aquelas circunstâncias terríveis que ele estava enfrentando como missionário. João capítulo 15 também ensina isso. E agora nos lábios do Senhor Jesus. Então João capítulo 15, vocês conhecem que é um dos belos textos do Novo Testamento. João capítulo 15 é maravilhoso. É um texto doce. Como deve ter sido maravilhoso ouvir Jesus falando essas coisas aqui. João capítulo 15, versículo 11, Jesus fala assim: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Jesus está falando aqui, eu gostaria que vocês fossem participantes da minha alegria. Eu tenho uma alegria completa em mim, e eu gostaria que vocês tomassem parte dela. É maravilhoso porque ele fala isso, vocês conhecem bem a história, ele fala isso no contexto daquela parábola da videira e dos ramos. Então ele diz, eu sou a videira, isto é, eu tenho todo recurso em mim mesmo, e dentre esses recursos eu tenho alegria completa, e vocês são os ramos, e à medida que vocês permanecem em mim, essa alegria completa, ela simplesmente flui da minha pessoa para a pessoa de vocês. Então Jesus, meus irmãos, está ensinando essa verdade maravilhosa. Ele está falando assim, dentro de mim há um estoque eterno de alegria, é como se fosse um poço que você retira a água, mas ele está sempre transbordando. E Jesus está falando isso num contexto de despedida. Se você for ler toda essa porção aqui, começa na verdade no capítulo 13. Você vai ver Jesus falando que vai partir, você vai ver Jesus falando que vai morrer, você vai ver Jesus falando que vai deixá-lo sozinho por um tempo e que eles vão passar por muitas aflições desse mundo, mas do outro lado ele diz, eu vou mandar o Espírito Santo, eu vou falar ao coração de vocês, eu vou estar sempre com vocês através da minha palavra. Então Jesus está falando, vocês terão experiências de muita tristeza, de muita tribulação, mas ao mesmo tempo eu estou oferecendo a vocês um estilo de vida em que há uma alegria constante, uma alegria intocada por todas essas tribulações. Essas são 3 passagens, irmãos, mas eu poderia passar a noite aqui falando para vocês de tantas outras. Eu apenas selecionei mais algumas aqui, porque sinceramente eu gostaria de quase que espancar a mente de vocês com essa verdade de que
Tristeza e alegria podem conviver no coração do crente ao mesmo tempo. Eu separei aquelas passagens aí, eu quero ler com vocês algumas passagens que eu coloquei em slide para ficar um pouco mais organizado, e então vocês terem acesso a elas e poderem ver essa ideia sendo salientada de que alegria e tristeza coexistem ao mesmo tempo no coração do crente. Temos aí as passagens? Vamos lá. Ó. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Eu não sei quantos de vocês já foram caluniados, mas ser caluniado é uma das piores dores que existe. Uma pessoa falar de você publicamente, de um defeito que você tem, é desagradável, mas pelo menos a pessoa está falando a verdade. Mas o pior é quando a pessoa diz que você fez o que você não fez, que você roubou um dinheiro que você não roubou, que você traiu quando você não traiu. É uma dor terrível ser caluniado. Mas Jesus está falando, regozijai-vos e exultai. Não por causa da calúnia, mas por causa daquilo que nós temos nos céus. Porque nós somos participantes de uma grande galeria de que foram perseguidos e caluniados todos aqueles profetas que serviram ao Senhor. Atos 5:41, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Lindo esse versículo. Então eles estão dizendo, eles estão saindo depois de serem assediados, ameaçados pelas autoridades religiosas. Nós vamos matar vocês, nós vamos destruir vocês. E eles saem de lá regozijando. Deus permitiu que nós sofrêssemos um pouquinho do que o nosso Salvador sofreu. E eles estavam felizes por isso. De volta, na meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Aqui não tem a palavra alegria, mas aqui tem um exemplo de alegria. Você tem que imaginar Paulo e Silas com seus corpos esfolados. Eles tinham acabado de ser açoitados. E como é que você estaria emocionalmente depois de ser torturado? Ele diz, eles estavam cantando louvores a Deus e orando. Isso aqui, irmãos, é a alegria intocada. Isso aqui é a alegria que coexiste ao lado da dor. Temos mais ainda? Temos mais 2, não é? Colossenses 1:24. Agora me regozijo nos sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. É como se Paulo estivesse dizendo assim, tem algumas aflições de Cristo que foram deixadas para que os crentes sofram. Incrível isso. É como se o Senhor Jesus tivesse deixado umas poucas dores que restam para os seus filhos sofrerem hoje. E Paulo diz, eu me regozijo, porque Deus está me dando o privilégio de sofrer um pouquinho dessas dores. Por fim, Tiago 1:12, bem-aventurado ou feliz o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, se você suporta, Deus te aprova. E você, uma vez aprovado por Deus, você de fato experimenta o que é a felicidade. Então, irmãos, tem muitos versículos, nós poderíamos, como eu disse, falar por horas aqui, mas eu acredito que ficou claro para vocês que essa alegria da qual nós estamos falando aqui essa noite, ela continua fluindo na sua alma, enquanto as suas lágrimas descem do rosto. Esse regozijo, ele interage com o seu gemido, essa elevação interior, ela coexiste dentro de você, ao lado da pior tribulação nesse mundo. Ela é simplesmente intocada por qualquer circunstância que você vem enfrentar na sua história. Então essa é a alegria. Isso nos leva a uma outra questão, e aqui é para tentar resolver o problema de uma confusão que as pessoas têm quando falamos desse assunto. Essa alegria falada aqui por Paulo, ela é diferente da alegria do mundo. E aqui eu quero explicar para vocês a diferença da alegria do mundo para o kairontes cristão. Já falamos muitas vezes aqui na igreja que há uma graça divina que o Senhor, na sua bondade, comunicou a todas as suas criaturas. Nós chamamos essa graça de graça comum. O próprio nome diz, é comum porque é geral, é comum porque ela se estende a todas as pessoas. Só que essa graça não é uma graça salvadora. Essa graça
traz algumas bênçãos divinas, mas não traz a salvação. A salvação chega através da graça especial. Mas como eu disse, essa graça comum, ela possibilita ao ser humano, mesmo caído em pecado, experimentar alguma medida de felicidade nesse mundo. Tem um exemplo em Atos 14. Vá comigo até lá, por favor. É importante aqui esse versículo para a gente construir bem essa ideia e não deixar nenhuma dúvida na mente dos irmãos. Então, Atos 14, versículo 17, se você fosse ler o capítulo todo, você veria que o apóstolo Paulo está numa cidade chamada Listra. Essa cidade era uma cidade pagã. Ela estava sendo evangelizada pela primeira vez. E Paulo está pregando o evangelho para esses pagãos. E dentre muitas coisas que Paulo fala, ele diz o seguinte no verso 17. Olha o que ele diz. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então o texto está dizendo que Deus não deixou-se de dar testemunho. Ele tem, ao longo dos séculos, mostrado a sua bondade, dando chuvas, cuidando das pessoas, e até mesmo proporcionando ao ser humano uma espécie de bem-estar interior que vem na forma de alegria. Então nós poderíamos dizer, irmãos, que há uma alegria chamada natural. Há uma alegria que Deus compartilhou com todas as suas criaturas. Evidentemente, essa alegria é uma alegria limitada. É uma alegria que sempre está conectada a algum tipo de realização nesse mundo, seja um objetivo, seja um prazer ou até mesmo um pecado. Você pode observar isso na vida do ímpio. Ele tem uma certa alegria, mas todas as vezes que o objeto da sua alegria lhe é negado, imediatamente aquela pessoa se frustra, se entristece e fica ressentida. Então isso mostra os limites da sua alegria. A sua alegria, por ser natural, ela é também circunstancial. Ela está ligada ao momento. Ela está ligada ao fato de que se aquela pessoa tem as coisas que ela anseia acontecendo, chegando até a sua mão. Então essa é a primeira particularidade da alegria do mundo, da alegria natural. É uma alegria circunstancial. Segundo lugar, ela é uma alegria que nunca satisfaz. Isso, irmãos, esse na verdade é um efeito do pecado no ser humano. O ser humano, ele vive numa situação em que os seus prazeres nunca são bastante. Ele nunca diz, é suficiente. É uma espécie de euforia que nunca cessa, nunca passa. Sempre precisa de mais alguma coisa. É como se fosse uma fome, que você come, e você já está com a sua barriga estourando, mas ainda a sua fome continua. E você não para de comer. Você nunca consegue dizer assim, estou satisfeito. Você já espero que você nunca tenha passado por isso, mas é uma situação horrível. O prazer do mundo é assim. A pessoa consegue aquilo que quer, durante um pequeno espaço de momento, ela tem ali uma circunstância de felicidade, mas logo ela descobre que aquilo não satisfaz mais. E ela precisa de algo diferente. E ela segue para outra coisa. E ela vai ali buscando uma nova experiência. Então isso explica muita coisa no nosso mundo. Isso explica porque as pessoas estão hoje se casando, recasando, terminando o casamento e casando, recasamento. Porque, irmãos, a luxúria é como uma droga. Ela tem um efeito delirante, mas logo passa e a pessoa precisa de uma dose diferente e maior. Então a alegria do mundo é assim. É uma alegria inquieta. É uma alegria que não estabiliza a alma. É uma alegria que fica saltando de prazer em prazer. Então eu quero dizer para os irmãos que não é essa alegria que Paulo está falando aqui. Essa alegria é a alegria natural. Essa é a alegria que Deus permitiu que todas as suas criaturas tivessem, mas que ela também foi infectada pelo pecado e distorcida no coração do homem sem Deus. Não é a alegria que nós estamos falando aqui. A alegria que Paulo está falando aqui, grave isso, ela é sobrenatural. Ela é espiritual. Em outras palavras, irmãos, ela vem de Deus. Ela não vem da nossa humanidade. Essa alegria que nós acabamos de ler aqui, ela é inalcançável para uma pessoa não convertida.
Uma pessoa sem Deus jamais poderá experimentar ela, porque ela vem do Senhor. Tem um versículo que explica bem isso, no Salmo 4, vá até comigo lá, por favor. Salmo 4, versículo 7. Enquanto nós lemos esse versículo, vocês vão fazer um exercício interpretativo. Vocês vão localizar no Salmo 4, versículo 7, as duas alegrias. A alegria natural e a alegria espiritual. Então vamos lá. Fazendo aí um exercício de interpretação para acordar aqueles que estão com sono. Salmo capítulo 4, versículo 7, lemos o seguinte: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Notaram que há duas alegrias aqui, não há? Ele fala da minha alegria e da alegria deles. São duas alegrias. A alegria deles vem de onde? Qual é a fonte? Vocês localizaram aí? Dos cereais e do vinho em fartura. Cereais e vinho é uma referência à riqueza, de acordo com os padrões do mundo antigo. Então, de onde vinha a alegria desses homens? Vinha da riqueza. E eles tinham o coração com muita alegria, cheios de alegria, porque eles tinham muito mais do que eles precisavam para sobreviver. Essa é a alegria deles. A alegria que vem das coisas desse mundo. Mas a alegria do salmista, irmãos, qual é a origem? De onde vem? Ele diz aqui, não é? Mais alegria me puseste no coração. Então, quem é que coloca essa alegria no coração do servo e da serva de Deus? É o Senhor que põe. É o Senhor que comunica. Então, ela é espiritual. E o salmista aqui está dizendo que essa alegria que Deus coloca no coração, ela é superior e muito mais intensa do que aquelas que são proporcionadas pelo excesso de cereais e vinho. Duas alegrias, uma natural e outra espiritual. Uma vindo dos recursos desse mundo, a outra vindo dos tesouros celestes. São as duas alegrias. Então, nós estamos falando aqui de uma alegria espiritual. Nós estamos falando de uma alegria, de uma alegria que vem de Deus. Não é uma alegria que você consegue fabricar por si mesmo. Não é uma alegria que vem através de você, de coisas que você faz. Eu vou buscar minhas realizações. Eu vou fazer coisas que eu gosto de fazer. Eu vou tentar ouvir pessoas agradáveis. Eu vou me comunicar com pessoas que me elevam. Não, irmãos. Ela vem de Deus. Segundo lugar, ela nos chega através de Jesus Cristo. João capítulo 15, versículo 11. Vamos até lá, por favor. João 15, verso 11. Veja que ela tem a ver com o Pai, porque é o Pai que coloca no coração, mas essa alegria também tem a ver com o Filho. João 15, verso 11. Nós já lemos aqui essa passagem, mas eu quero salientá-la. Ele diz: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Então, é uma alegria que vem através de Jesus Cristo. Ela chega através do Senhor Jesus. Então, abençoa os nossos corações, porque flui diretamente da videira. Em terceiro lugar, nós vimos que vem do Pai, vem do Filho, mas essa alegria tem um agente imediato, o portador dela que traz ela para o nosso coração hoje, é o Espírito Santo. Gálatas 5:22, a maioria dos crentes conhece de cor, mas o fruto do Espírito é amor, segundo alegria. Então, é o Espírito Santo que traz. E, irmãos, essa questão é absolutamente importante. Aliás, eu até diria, aqui está a explicação do porquê muitos crentes não conhecem essa alegria. Por que muitos crentes não experimentam essa alegria? Porque essa alegria só vem se você andar no Espírito. Essa alegria só vai fluir dentro da sua alma se você estiver cheio do Espírito Santo, se você estiver andando em obediência ao Senhor. Aí essa alegria vai tomar conta da sua alma. Essa alegria abundante de Cristo, ela vai simplesmente inundar a sua vida. Essa alegria também tem a ver com a Escritura.
1 João capítulo 1, vamos até lá. Nós estamos tentando compor aqui um quadro da alegria cristã a partir de algumas passagens. 1 João, lá no final do Novo Testamento. 1 João, capítulo 1, versículo 4. João aqui escrevendo para crentes, ele diz assim, capítulo 1, verso 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Quais foram as coisas que ele veio escrevendo? Depois você pode ler. Ele escreveu sobre Jesus. Ele falou o que nós ouvimos, o que nós vimos, o que as nossas mãos apalparam. Ele está falando de Jesus Cristo. Eu estive com Jesus Cristo, eu encostei em Jesus Cristo. É quase como se João estivesse dizendo, eu declinei a minha cabeça no peito do Senhor Jesus Cristo. E ele diz, olha, eu escrevo essas coisas para vocês, para que a alegria de vocês sejam completas. Uma alegria completa. Então, irmãos, é essa alegria que a Bíblia fala. Pedro chama, no capítulo 1, verso 8, de alegria indizível e cheio de glória. É simplesmente uma alegria que não dá para expressar com palavras. Ela possui elementos divinos. A ideia é que ganhos e perdas não afetam ela. Circunstâncias boas ou ruins também não a afetam. Os ventos e as tempestades desse mundo não podem destruir, meus irmãos, aquilo que vem do céu. Então essa é a alegria cristã. Ela vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo opera no seu coração de tal modo que você sabe e sente que Cristo é suficiente e que Deus está perfeitamente no controle de todos os acontecimentos da sua vida, fazendo aquilo que é o melhor. E você sabe disso, você sente isso e simplesmente o seu coração é tomado por alegria. Então esse é o ensino do texto. Aí isso nos leva à próxima questão. Nós temos um mandamento, como eu disse. Alegrai-vos. A questão que eu quero tratar com vocês agora é essa. Quais são os benefícios de se obedecer esse mandamento? Vale a pena você obedecê-lo? E eu quero mostrar para vocês algumas referências que mostram o quanto é importante você obedecer esse mandamento. Primeira referência é no Antigo Testamento, Neemias capítulo 8. Vamos até lá, por favor. Vocês me acompanham aí na Bíblia, não se percam nas Escrituras, tá? Só vai se perder o filho da perdição. Quem não for filho da perdição, vai acompanhando aí a progressão das passagens, porque nós estamos tentando montar um quadro da alegria cristã nas Escrituras. Eu estou em Neemias 8. Versículo 10, eu sei que esse versículo é um dos versículos prediletos do irmão Paulo. Então, Neemias 8, verso 10 diz assim, disse-lhes mais, ide comei carnes gordas, tomai bebidas fortes e enviais porções aos que têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Agora veja essa frase, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aqui está o primeiro benefício de você obedecer esse mandamento. Qual é o primeiro benefício? Força. Você precisa de força? Você está se sentindo fraco? Você se sente insuficiente? Você precisa da alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor vai revitalizar você completamente. Então esse é o primeiro benefício. O que fortalece você nas aflições é uma alegria que só pode ser encontrada no Senhor. Porque quando você vai ao Senhor, você descobre que Ele é o sustentador do universo, que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele é todo sábio, que Ele te ama, que Ele redime a tua alma e que Ele é a âncora na qual você pode sustentar a sua alegria. Você sabe que Ele é sábio, portanto Ele nunca erra. Você sabe que Ele é amoroso, gracioso, misericordioso, portanto Ele jamais vai deixar você entregue a si mesmo. E você sabe que Ele é muito mais poderoso do que Satanás e todos os seus demônios. E que você pertence a esse Deus, e que você é dele, e que você tem a sua história ancorada nele. Irmãos, eu quero dizer a vocês que há muitos crentes que ainda não experimentaram essa alegria espiritual, porque eles não aprenderam quem é o Deus que eles servem.
Eles nunca pensaram com profundidade a respeito desse Deus. Eles nunca imaginaram as implicações de estar ligado ao Deus Criador dos céus e da terra. E por eles não pensarem em Deus, por eles não ancorarem a história deles em Deus, eles estão sempre fracos. Então você precisa de força. Então lembre-se disso. Ancore a sua alegria em Deus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tem um outro benefício. Filipenses 3:3, vamos até lá. Um outro benefício espiritual para as pessoas que cultivam essa alegria espiritual, essa alegria no Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Gosto muito desse versículo. Eu creio que esse versículo, inclusive, traz uma definição de que é um cristão verdadeiro. Ele diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O que é um cristão verdadeiro? É quem adora a Deus, é quem se gloria em Cristo e é quem não confia na carne. Paulo aqui, irmãos, ele está fazendo um contraste entre um evento terreno e um evento celestial. E ele está mostrando que o evento celestial é mais importante que o terreno. O evento terreno que Paulo tem em mente aqui é a circuncisão. Então haviam pessoas que estavam dizendo que todos os crentes, todos os convertidos, para serem realmente cristãos, eles precisavam se circuncidar. E Paulo está dizendo, isso é um evento terreno. Isso não é importante. Esse não é o motivo da nossa alegria, do nosso regozijo. O que é importante, de fato, são os eventos celestiais. Adorar a Deus, gloriar-se em Cristo. Então, pensa nisso. Por que nós podemos nos gloriar em Cristo? Ora, meus irmãos, porque tudo aquilo que Cristo fez, faz e fará, nos pertence. A morte de Jesus nos pertence, a ressurreição de Jesus nos pertence, a entronização de Jesus nos pertence, o governo junto com Cristo no novo céus, nova terra nos pertence. Então, nada, diz a Escritura, pode anular essa condição. Então é por isso que nós podemos nos alegrar em Cristo Jesus. Então é por isso que você pode se realizar no regozijo em Jesus Cristo. Tem muitas coisas, irmãos, que a gente poderia falar, mas eu quero seguir aqui para um outro tópico que eu acho que é absolutamente importante. Há muitos benefícios da gente seguir esse mandamento, mas eu quero agora falar dos obstáculos. O que impede você de experimentar essa alegria? O que impede? Eu selecionei aqui alguns elementos que podem furtar de você essa alegria. O primeiro é a incredulidade. A incredulidade rouba a sua alegria. Essa incredulidade pode vir na não conversão a Jesus, por exemplo. Então, se você não se converteu a Jesus, você não conhece essa alegria. Ou se você é um cristão nominal, isto é, você vem para a igreja, interage com a igreja, mas você nunca teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, você também não conhece essa alegria. Você está naquela situação da parábola do semeador, que diz lá da semente que caiu no solo rochoso, que significa aquelas pessoas que ouviram o evangelho com alguma alegria, mas logo veio a provação, a tribulação, e ficou provado de uma vez por todas que aquela fé não era uma fé verdadeira, não era uma fé salvadora. Então há muitas pessoas, eu diria, irmãos, há milhares de pessoas nessa condição nas igrejas. Então essas pessoas, elas vêm ao meio do povo de Deus, elas experimentam ali alguma forma de elevação religiosa, elas têm um pouco de alegria inicial, mas logo aquela plantinha morre. E a pessoa permanece na igreja, mas logo ela não conhece mais o que é essa alegria. E ela passa a ser uma pessoa ressentida, ela passa a ser uma pessoa, às vezes até blasfêmia. Eu li esses dias, a respeito de uma mulher que se afirmava crente, que o seu marido faleceu. E ela passou a blasfemar o nome de Deus porque o seu marido morreu. Então como é que uma pessoa blasfema o nome de Deus? Vendo-se, percebendo-se como uma cristã.
Só tem uma explicação. É um cristão nominal. Não é um cristão verdadeiro. Uma pessoa convertida ao Senhor Jesus, por mais que ela esteja sentindo as mais terríveis dores na alma, ela jamais vai blasfemar o nome do seu Senhor. Esses, meus irmãos, são os cristãos nominais. Então essas pessoas não conhecem a alegria. A incredulidade prejudica a alegria. A incredulidade de você, que é crente, mas está vivendo no pecado, ela também furta a sua alegria. Porque vai deformando a sua alma. Vai fazendo você viver cada vez mais longe de Deus. Vai fazendo você perder os benefícios daquela operação maravilhosa do Espírito Santo. E tudo isso vai furtando a alegria do seu coração. Portanto, a incredulidade é um forte ladrão da sua alegria. Segundo lugar, o que mais rouba a nossa alegria? O engano dos falsos mestres. A falsa pregação, a falsa doutrina, a heresia. Pense, por exemplo, no falso ensino da salvação pelas obras. Uma pessoa que acredita que a salvação envolve o seu próprio esforço, essa pessoa tem a alegria da salvação roubada da sua alma. Ela não consegue ter paz. Quando ela peca, ela fica em desespero. Ela quando peca, ela fica imaginando que se naquele momento Jesus Cristo visitasse o mundo, ela seria lançada no inferno. Eu estava ministrando em um seminário teológico esses dias, e eu estava falando a respeito do sola gratia, que é uma afirmação da reforma protestante, que a salvação do começo ao fim é uma graça de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie, não tem nada a ver com o que o ser humano faz, mas com aquilo que Cristo fez na cruz. É um dom, é um presente, é livre, é uma misericórdia de Deus para com o pecador. E entre os alunos, tinha um aluno pentecostal. E esse aluno disse para mim o seguinte, depois da aula. Ele disse, eu pastor, estou preparando-me para sair da minha igreja. Porque a minha igreja não prega essa mensagem. A minha igreja está ensinando que eu preciso batalhar pela minha salvação. Eu tenho que me esforçar por ela. Que se eu não fizer um grande esforço para viver uma vida de santidade, eu serei banido da presença de Deus. E ele disse, enquanto eu fiquei acreditando nessa pregação, eu não tinha paz, eu não conseguia me alegrar em Deus, eu estava sempre com medo do Senhor, eu tinha medo do juízo final, eu tinha medo da segunda vinda de Cristo. Então quando eu li a Bíblia, e a Bíblia falava da segunda vinda de Cristo, como sendo a nossa mais elevada esperança, aquilo eu lia como se fosse, como sendo a minha pior experiência de medo. Porque ele acreditava em salvação pelas obras. Então, ouvir heresias como essa, furtam a sua alegria. Elas roubam de você o regozijo em Deus. Tem uma outra heresia, muito comum no meio evangélico, a chamada batalha espiritual, que enxerga toda a vida cristã através de ações demoníacas. Você está com um problema no lar? São os demônios. Apareceu uma doença? São os demônios. Está com problema no trabalho? O diabo está querendo tomar o teu emprego. Eu já escutei gente dizendo assim, pastor, não fui para a igreja porque o diabo furou o pneu do meu carro. Quase que eu disse, coitado do diabo, né? Quase que eu virei um defensor do diabo. Mas até furar o pneu do carro agora, até isso estão atribuindo ao diabo. Essas pessoas, irmãos, sem perceber, elas não conhecem o que é a soberania de Deus. Elas vivem como se a soberania fosse de Satanás. É como se Satanás que tivesse o controle de tudo. É como que Satanás organizasse os processos da sua casa, organizasse o que acontece na sua vida financeira, determinasse aquilo que você pensa. É quase como se Satanás fosse Deus. Então isso rouba a sua alegria. E quando você vai à Sagrada Escritura, o que a Escritura ensina sobre Satanás? Ensina que ele foi derrotado na cruz de Cristo, que ele é a serpente que teve a cabeça ferida, que em breve ele será esmagado debaixo dos nossos pés, e que ele não pode avançar 1 centímetro na sua direção se não for pela permissão de Deus. É isso que a Bíblia ensina. Mas quando você acredita nessas coisas, você tem a sua alegria roubada. Você não consegue viver
em gratidão a Deus, vendo as operações de Deus acontecendo ao seu redor, inclusive através das aflições. Você sempre enxerga Satanás em tudo. Pense, por exemplo, na teologia da prosperidade, o quanto essa doutrina tem sido responsável por roubar a alegria das pessoas. Os falsos mestres aparecem dizendo: Deus vai lhe dar muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Se você tiver carestia, é porque você não tem fé. Se você não tiver prosperidade, é porque você não tomou posse da bênção, é porque você não cobrou Deus. Se você cumprir certos propósitos, com ofertas, sacrifícios, jejuns, é certo que Deus dará a você tudo aquilo que você anseia. E as pessoas acreditam nessa mentira, elas se lançam naqueles sacrifícios e nada muda, produz falsas esperanças, gerando decepção e roubam a alegria. Então você percebe que o falso ensino é ladrão da sua alegria em Deus? Você lembra do Senhor Jesus dizendo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Se você está aqui essa noite e você tem acolhido falsos mestres, você tem assistido essas pregações, você tem bebido dessas fontes, você está causando dano para a sua alma, você está prejudicando a sua alegria. Tem muitos crentes que justificam o acompanhar o que os falsos mestres dizem, olhando passagens bíblicas que dizem assim: julgai todas as coisas e retendes o que é bom. Como se isso fosse uma licença para você ficar se alimentando de lixo. Se você permitir que essas mensagens cheguem ao seu coração, a sua alegria vai ser roubada. Deixe-me nomear mais um ladrão da alegria. Salmo 103, versículo 2. Esse, irmãos, é muito importante. Eu confesso a vocês que eu mesmo já perdi diversas vezes a alegria na minha vida por negligenciar o que esse salmo diz. Salmo 103, versículo 2. Veja aqui um outro aspecto, um outro ladrão da sua alegria. Salmo 103, versículo 2, nós lemos assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. O que rouba a nossa alegria? O esquecimento. O esquecimento rouba a nossa alegria. O esquecimento é como se fosse uma tampa que fecha ali o poço da nossa alegria. Esse texto aqui, irmãos, esse versículo está dizendo que Deus nos deu benefícios. Nós temos benefícios espirituais que envolvem o passado, o presente e o futuro. Nós temos benefícios temporais que experimentamos nesse mundo. E se você esquece esses benefícios, se você não se recorda das bênçãos do Senhor, os seus lábios não vão mais bendizer ao Senhor. Então, quando você esquece das bênçãos, a sua alegria é roubada. Acho que é por isso que tem aquele hino tão famoso, tão antigo lá no Cantor Cristão, né? Conta as bênçãos, contas quantas são recebidas da divina mão. Nós temos que ter esse exercício. Se você não lembra o que Deus já fez na sua história, se você não lembra continuamente o que o Senhor operou, quantas vezes Ele se mostrou fiel, quantas vezes Ele se mostrou generoso, quantas vezes Ele visitou você com bondade, em quantas ocasiões diversas Ele te socorreu, te concedeu o que você necessitava. Se você não lembrar continuamente, você vai ter a sua alegria furtada. O que mais que rouba a alegria? Eu coloquei aqui que o egocentrismo rouba a sua alegria. Você começar a se exasperar porque as coisas pequenas da sua vida não estão acontecendo do jeito que você quer. Isso rouba a sua alegria. Ou aquela autoabsorção, aquele narcisismo que faz com que sempre você priorize a si mesmo acima de qualquer outra pessoa. O hedonismo, em que você sempre está buscando o seu prazer imediato. Isso rouba a sua alegria. Você não consegue se entregar a Deus. Você não consegue confiar que o Senhor está no controle de tudo e fazendo sempre o bem. Você não acredita que os nãos de Deus são para te proteger e que os sims dele indicam o melhor caminho para você seguir. Você está sempre ensimesmado. E essa vida em que você está sempre contemplando seu próprio umbigo, isso rouba completamente a sua alegria. E por último, eu deixei o mais polêmico para o final. Os sentimentos roubam a nossa alegria. Você de repente pode ter ouvido tudo que nós falamos aqui essa noite,
Você leu a palavra de Deus dizendo regozijai-vos sempre, mas você de repente pode se contrapor ao que eu estou falando, afirmando o seguinte: eu não posso obedecer a esse mandamento porque eu não me sinto feliz. E é por isso que eu estou dizendo que os sentimentos são ladrões da sua alegria. Primeiro eu quero esclarecer que Deus nos fez entes emocionais. Todos nós temos altos e baixos, alegrias e tristezas emocionais. Deus nos fez assim. No entanto, Deus não quer que os seus filhos orientem a sua vida pelos seus sentimentos. Deus não quer isso. Isso é perigoso. Aliás, irmãos, até eu diria, isso é imaturo. É imaturo você ser uma pessoa que organiza a sua vida a partir daquilo que você sente. Se fosse para olhar mais profundamente, eu diria, é um problema espiritual. É um problema espiritual. Uma das evidências que alguém está crescendo espiritualmente é que a direção, as decisões da sua vida não são estabelecidas pela volatilidade das emoções, mas pela verdade. Filipenses 4:8, deixe-me reforçar essa fala com uma referência bíblica. Eu sei que todos vocês conhecem bem esse texto, mas gostaria que você fosse lá para a gente dar esse olhar a partir da relação de sentimentos e verdade. Filipenses capítulo 4, versículo 8, aqui Paulo está meio que caminhando para a conclusão das suas orientações para aquela igreja, e ele diz algo fabuloso. Ele diz assim, sobre o nosso pensamento, que orienta o que sentimos: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Meus irmãos, sentimentos são dons de Deus. Sentimentos foram feitos para serem expressados. No entanto, sentimentos foram nos dados para serem servos da verdade. Eles precisam estar sujeitos àquilo que é verdadeiro, justo, santo e bom. Se você governar os seus sentimentos a partir da verdade, os seus sentimentos serão uma bênção. Os seus sentimentos vão criar uma profunda identificação e ligação emocional com a verdade de Deus. E essa relação é simplesmente maravilhosa. Mas se você colocar os seus sentimentos acima da verdade, você vai ser uma pessoa que vai estar caindo em pecado a todo momento. Você vai ser conduzido pelo seu coração. As suas decisões vão ser orientadas por sentimentos distorcidos, muitas vezes pecaminosos, outras vezes sentimentos limitados que não contemplam todo, e você vai passar de tragédia em tragédia. Então, os sentimentos são obstáculos da alegria. Os seus sentimentos precisam ser orientados pela verdade de Deus. Irmãos, caminhando aqui para as minhas palavras finais, eu espero que tenha ficado claro para todos vocês que a alegria que nós estamos falando aqui essa noite é uma alegria espiritual, que tem a ver com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que o Deus Trino revelado nas Escrituras fez promessas que governam o passado, presente e futuro, e isso significa para nós que todos os recursos que nós precisamos estão disponíveis a nós, e nós podemos confiar e descansar nesse Deus amoroso que sempre está fazendo o bem. De modo, meus irmãos, que quando Deus vem a nós através da Escritura e diz, se alegrem sempre, nós podemos sim curvar o nosso joelho e dizer, Senhor, eu me alegro sim, porque o Senhor é o motivo do meu regozijo. Então o apelo com o qual eu termino, é pedindo aos irmãos que olhem menos para as suas circunstâncias mutáveis e contemplem mais aquele que é imutável, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que vocês olhem mais para as riquezas celestes e menos para as pobrezas aqui da terra. Que você pense mais no Senhor Jesus Cristo e menos nas suas dificuldades pessoais. Que vocês foquem mais na gloriosa promessa do céu e menos na sua dor temporal. E se você fizer tudo isso, o seu coração vai ser simplesmente invadido
por uma alegria celestial intocada. Portanto, pantote cairete. Que seja a nossa oração, que seja a nossa vida, e que seja o direcionamento que iremos conduzir a nossa história até a chegada do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor e vamos clamar por Ele, já que isso é um dom espiritual. Senhor, nós agradecemos por Tua palavra e diante de tudo que meditamos essa noite, nós chegamos à Tua presença e confessamos, Senhor, que muitas vezes temos orientado a nossa vida a partir dos nossos sentimentos ou buscado efusivamente as alegrias desse mundo, temporárias, circunstanciais e muitas vezes pecaminosas. Nós te pedimos perdão, Senhor, por isso. E hoje, diante da Tua palavra, de tudo que ouvimos e aprendemos, nós oramos para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus Trino, comunique essa santa alegria ao nosso coração. Que haja em nós, Senhor, um regozijo intocado. Que haja um aspecto da nossa vida que não pode ser afetado pelas tribulações. Que nós continuemos a nos levantar todos os dias com forte esperança no Senhor, crendo que o Senhor é bom, crendo que todas as circunstâncias cooperam para o nosso bem, glorificarão o Teu nome e executarão o maior bem da nossa história no final de tudo. Enche o nosso coração de fé, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Nós pedimos isso tudo no nome do Teu Filho Jesus. Amém.